Você já utilizou o arquétipo de Buda? Tem uma pessoa que postou o seguinte comentário acerca desse arquétipo. Boa noite, amigo Elias. Não encontrei o arquétipo de Buda no canal. Poderia falar sobre ele? Há dias me encantei com um quadro de Buda. Pensei em colocar numa parede do meu estúdio. Já vi em spas e salas de estética. Você acha que seria positivo para um local de trabalho? Segui seu conselho. Fiz a combinação no celular dos arquétipos águia, oculto e do golfinho visível. Gostei dos resultados. Obrigada, muita luz para você. Ela quer dizer que só ela vê o arquétipo da águia no celular dela, é secreto, mas que o arquétipo do golfinho é visível para outras pessoas. É isso que ela quis dizer. Quando nós utilizamos o arquétipo da águia, as outras pessoas não podem ver. E nem de jeito nenhum o esposo ou a esposa, muito menos essas pessoas aí, tá, do casamento ali. Bom, Siddhartha Gautama viveu por volta de 563 a.C. Ele é o fundador do budismo. Ele viveu 80 anos. Mas Siddhartha Gautama teve ali um interesse muito central na iluminação. Ele buscou entender muitas coisas. E o trabalho dele, o legado dele aí, ficou para a humanidade. Siddhartha Gautama, ele era um príncipe e não faltava nada para ele, mas ele vivia ali nos limites dos muros, dos palácios do rei. E certa vez ele olhou, numa oportunidade em que o portão abriu, ele olhou e ele via que lá fora passava alguém carregado. E Siddhartha Gautama perguntou: o que é isso? E daí falaram para ele: isso é alguém que morreu. E Siddhartha Gautama falou: existe isso, a morte? Outro dia ele via alguém pedindo esmola, lá para o lado de fora do muro. Ele perguntou: o que aquele homem está fazendo? Aí explicaram para ele que era um homem miserável. E ele exclamou: isso existe? Mas certo dia, Siddhartha Gautama, o Buda, ele não quis mais o luxo. E o que ele fez? Ele deixou o filho que ele tinha e a esposa e foi para fazer a iluminação, buscar um contato ali de si com o Criador, de si com o cosmos, entender a si mesmo, voltou-se para dentro de si mesmo. Ele conseguiu uma localização longe das pessoas e ali ele meditou e alcançou a iluminação. Então, ele é um arquétipo bom, sim, para pessoa utilizar em sala de espera, porque a pessoa, ao ver o Buda, o subconsciente lá da pessoa lembra que precisa ativar características ligadas a esse arquétipo, que é o da paciência, é o do amor ao próximo, é o do sentido de coletividade, é o de paz, é o de união com o Todo-Poderoso, que foi isso que ele conseguiu nessa busca espiritual, a qual ele se submeteu com todas as suas energias, com todas as suas forças, com todo o seu ser. Mas a pessoa não deve usar esse arquétipo em casa, porque, como eu estou falando, Siddhartha Gautama teve um desinteresse pela família. E a esposa e o filho não deixaram de ser responsabilidade dele só porque ele quis iluminar-se. Na Bíblia está escrito que ninguém consegue fazer o bem sem pecar. E este é o caso de Siddhartha Gautama. Ele fez o bem, ele criou algo bom, mas ele também pecou, né? Então, quem está cultuando a sua família precisa tomar cuidado, porque o arquétipo do Buda pode arrebatar você da realidade demais, lançando você para um lapso espiritual que não contempla
laço familiar. Tá? Então, agora, no ambiente de trabalho, numa sala de espera já é diferente. Agora, propriamente, na sala da casa da família, eu não aconselharia. Porque quando nós escolhemos um arquétipo para trabalhar a nossa psique, nós assinamos um cheque em branco para o cosmos, onde nós admitimos, onde nós assumimos a responsabilidade pelas consequências da inserção daquele arquétipo no nosso astral, ali nas nossas vidas. E nós corremos o risco de termos resultados ali parecidos. Como, por exemplo, tem uma mulher aqui do meu canal que ela utilizou o arquétipo da águia, porque o marido tem um amante e ela sonhou que estava expulsando a amante de dentro de uma casa e os olhos da amante pareciam os olhos de uma cobra e a boca da amante parecia a boca de uma cobra. Então, o que estava acontecendo? Na verdade, ela era uma águia expulsando, lutando com a cobra, né? Então, é muito importante nós sermos responsáveis ao lidar com os arquétipos, né? Porque você pode ter aí resultados parecidos com o histórico, né, daquele arquétipo lá que você está usando. Agora, pode ser também que o arquétipo do Buda case bem com o outro, mas cada casa é um caso. Você pode, se você gosta muito do arquétipo do Buda para usar dentro de casa, na residência, no domicílio, você deve casá-lo com outro arquétipo ou com outros arquétipos, no sentido de contrabalancear algo ali que precisa, tá? Mas só você daí saberia quais seriam os arquétipos que viriam de encontro ali, que fariam uma boa associação, né? Porque nós também não devemos esperar muito tempo para fazer mudanças, porque os nossos sonhos, eles nos informam. As pessoas não dão atenção para os sonhos que têm, mas o subconsciente conversa bastante com a pessoa através de sonhos. Certa pessoa queria ter melhores resultados e ela colocou o arquétipo do cavalo no celular. E no sonho que ela teve no dia seguinte, um cavalo se transformava num cavaleiro e dava partida no próprio cavalo. E essa pessoa, esse usuário do arquétipo do cavalo, percebeu que na vida desperta, o cavalo, o arquétipo do cavalo serviu por alguns dias só para dar partida mesmo. Depois ele trocou o arquétipo, né? Então, é importante isso. Sempre quando você trocar o arquétipo ou passar a utilizar um arquétipo, ficar atento aos sonhos que você tem, tá? Porque ali você vai receber informações acerca do seu astral, como ele está se desenrolando, se desenvolvendo, a partir da utilização ali de ferramentas como arquétipos. Seria essa a minha contribuição acerca do arquétipo do Buda, tá? Então, é preciso ter um pouco de cuidado. Existem pessoas que romantizam muito o assunto, arquétipos, né? E elas acabam se esquecendo que vai ser cobrado as responsabilidades da sua irresponsabilidade, ao não observar na essência, na veracidade, o que realmente representa um arquétipo em si. Prezado internauta, aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Arquétipos. Aqui na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea,
porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.